Pastora Marlene, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai Senhor, a igreja já sabe o quanto eu fujo, né? Mas eu tenho vivido a palavra do Senhor que diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, né? E eu confesso que hoje pela manhã eu senti assim uma alegria muito grande no meu coração. Hoje nós tivemos o prazer de estarmos pela manhã, obrigada, na casa do Senhor. Nós hoje fomos no café da Comércio. Eu quietinha lá no meu cantinho, eu falei assim: Senhor, é hoje. Confirma essa palavra que está no meu coração. Foi a primeira frase que o pastor usou, foi exatamente o que estava no meu coração para estar contribuindo com a igreja passando para a igreja nessa noite. Hoje nós estamos também falando sobre prosperidade familiar, né? É sobre isso que nós vamos estar falando. Deixa eu pegar o meu olho. E quando eu recebi esse título, né, esse tema de prosperidade familiar, na nossa cabeça veio vários pensamentos do que é prosperidade familiar, né? Há quem diga, até a Bruna, filha da Vera, esteve lá em casa segunda-feira, nós estávamos conversando um pouquinho, a Bruninha vai casar e nós falamos um pouco: Bruna, o que é uma família? E comecei a conversar com ela. E há quem pense que a família próspera é aquela família que possui bens, muitos bens materiais, carros, casas, e vai por aí afora. Não que não seja, não que não possamos obter, mas eu vejo mais assim, prosperidade familiar, o foco maior, no meu entender, não é o bem material. Prosperidade familiar, eu coloquei aqui que é uma qualidade, né, de uma família próspera. Família próspera, ao meu ver, um pouquinho que eu estava estudando lá em casa, é totalmente o contrário do que nós ouvimos muitas vezes, olhamos pela televisão, que mostra assim aquele modelo de família. Se você vê um comercial, é tudo diferente da nossa realidade, né? Pai, mãe, filho, aquela casa bonita, como se fosse assim, realmente. Mas nós sabemos que na realidade a família próspera não é aquilo que é a mídia, aquilo que nós costumamos ver. E eu comecei a conversar com o Senhor e falei assim: Senhor, família próspera. Aí a gente fica imaginando o que poderia ser. Me veio alguns rostinhos aqui dentro da igreja, pessoas, famílias que nós sabemos que são famílias prósperas. Eu falei: Senhor, eu tenho uma família próspera. Talvez você fale assim: prosperidade dentro da minha família, em que sentido, pastora Marlene? Você tem um lar, você tem um filho, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem saúde, você tem paz, e você pode enumerar muitas coisas que podemos dizer que é um exemplo de família próspera. E nessa noite nós vamos falar sobre a prosperidade não somente na área financeira, que é muito bom. Se eu perguntar aqui, quem é que gostaria de ver um filho passando nessa... Eu falo que são os techs da vida, tantos techs, né? Fintech, tantos techs, pelo segundo, faculdade. Quem não gostaria de ver o seu filho bem sucedido, passando em todas as provas, seu esposo, sua filha, alcançando uma porta aberta, aquela porta dos teus sonhos? Não seria bom? Claro que seria. E eu queria assim, que a igreja entendesse que eu não estou dizendo que nós não podemos desfrutar de todas essas coisas. Podemos e devemos. Eu costumo falar para o João que quando eu me converti, não tem muito tempo assim, eu tinha 20 anos, no meu tempo eu aprendi que o cristão ele tinha que estar dentro da igreja de segunda a segunda. E eu me apaixonei por aquela pessoa que está ali. Eu comecei a trabalhar, fazer serão, porque eu queria casar, né? E eu parei, confesso que eu não fui além. E eu falo hoje para o João, talvez se eu tivesse num local como, não assim,
engrandecendo a Novo Ser, mas com pessoas que encaminha, que orienta o jovem, o adolescente a buscar mais. Talvez eu teria ido mais além, mas eu glorifico a Deus porque hoje nós temos uma mente diferente, onde nós aconselhamos os nossos filhos, sim, buscar a palavra, estudar a palavra, se aproximar mais do Senhor, mas paralelo a isso, nós orientamos os nossos filhos que eles precisam sim serem bem-sucedidos lá fora. E eu estava pesquisando no livro antes de nós abrirmos a palavra, no livro de Deuteronômio 15:6 diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito assim, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Eu creio no Senhor, isso é fato, Ele tem prazer em termos assim famílias prósperas financeiramente, sim, isso aí está fora de questão. Mas hoje o que eu gostaria de estar compartilhando com a igreja é visando não só financeiramente, quando se fala de família próspera, mas visando aquilo que você está vendo que dentro do seu lar há uma ausência. E quando eu comecei a estudar, me veio no meu coração o desejo de compartilhar com a igreja exatamente no livro de Ruth, capítulo 1 e 7, que é o texto que nós vamos estar lendo nessa noite. Ruth, capítulo 1, ao versículo 7. É uma passagem bem conhecida. Eu digo que essa passagem aqui me lembra a Claudinha e a irmã Ilma. Noemi e Ruth. Podemos ler? Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Que diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulher de Moabita, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltaram à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Senhor, nós te louvamos nesse momento. Senhor, nós agora lemos a tua palavra. Senhor, eu quero te pedir que o teu Santo Espírito venha trazer clareza à tua igreja, Senhor. Senhor, dai-me condições de passar para a tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Senhor, te pedimos que tu tenhas liberdade para fazer conforme a tua vontade nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esse livro de Noemi e Ruth, como nós acabamos de ler, fala que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem, cujo nome era Elimeleque, ele pegou toda a sua família e saiu, porque eles estavam vivendo num momento de escassez. Eu estava vendo o que significava o nome de Elimeleque, tem que falar devagar. Diz que meu Deus é rei. Estava vendo no livro lá e descobri que o significado do nome dele era meu Deus é rei. E como nós acabamos de ler, aqui fala que pelo fato deles estarem passando um momento de escassez, essa família ela saiu de onde eles habitavam para uma outra cidade, para que ali eles pudessem estar resolvendo aquela situação que eles estavam passando naquele momento. Havia fome naquela cidade, né? E eu procurando exatamente como eu poderia comparar a palavra escassez,
era pouco, não era fome, era pouco. Eles tinham poucas coisas naquela cidade. Com isso, Elimeleque pegou toda a sua família e levou para aquela cidade em busca de alimentos para a sua família. Mas eu fiz umas anotações aqui e vejo que Elimeleque, ele saiu da cidade, ele morava na cidade de Belém, e ao sair dali, quando ele foi para essa outra cidade, eu vejo que ali começou o declínio da família de Elimeleque. Porque quando Elimeleque sai, que é onde ele vai para essa outra cidade, esperando que lá, nessa cidade, os problemas dele fossem resolvidos, eles começaram a trilhar um caminho totalmente ao contrário daquilo que o Senhor queria para a vida deles. Com a decisão de Elimeleque de tirar sua família, de levar para a cidade em busca de alimento para ficar fora da escassez que eles estavam vivendo, toda a família acabou indo junto diante da decisão de Elimeleque. Ao chegar nessa cidade, os filhos dele se casam, e ao casarem, outro erro, porque os filhos, eu até anotei aqui, que os israelitas, eles eram proibidos de casarem com as mulheres gentias. E ao casar, mais uma vez, a família estava caminhando para o declínio dessa família. E nessa cidade, Elimeleque falece, morre, os filhos morrem antes desse casamento fora da vontade do Senhor, porque as mulheres moabitas, a Bíblia fala que elas seduziram os homens dos israelitas no templo de Moisés. Então por isso que havia esse preconceito para que os filhos de Elimeleque não seria interessante casando com essas mulheres. E ao casar, mais uma desobediência, e veio a morte de cada um. De Elimeleque, a morte dos filhos, e aí veio, eu digo assim, a tragédia para a vida dessa família. É a escassez verdadeira dessa família. Porque quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, quando nós procuramos tomar as nossas próprias decisões, quando nós tentamos governar as nossas próprias vidas sem direção de Deus, é fracasso certo. E essa família, creio, eu fico tentando imaginar, pai, mãe, filho, com tudo para crescer, aumentar a família em si, e no entanto, os filhos morrem e fica Noemi sem marido e sem filhos, e retorna uma mulher amarga, retorna uma mulher que, por uma atitude entre eles em família, saíram do centro da vontade do Senhor. E se nós formos ler lá no próprio capítulo 1, versículo 20, ela pede até para que troque o nome dela, que não quer ser mais chamada de Mara. Quer ser chamada de Mara, não quer mais ser chamada de Noemi. Porque ela diz que, porém ele dizia, não me chamem de Noemi, chamai-me de Mara, porque é grande amargura. Ela estava muito amargurada. E quando nós estamos falando, irmãos, de famílias prósperas, quantas famílias têm vivido uma vida assim amargurada, uma vida assim seca, uma vida escassa, vida sem alegria, vida sem paz?